Estamos começando mais um MapaCast. Esse que é o podcast oficial da minha agência Mapa Digital. E estamos aqui toda quinta-feira, às 12 horas, trazendo um conteúdo abençoado para sua casa, para sua vida. E que com certeza, muitas chavezinhas aí virando, né, na cabeça da galera. Muita gente tem mandado mensagens para a gente, né, de quanto tem sido abençoado com os conteúdos que aqui estamos trazendo semanalmente. Somos muito gratos também por tudo que Deus tem feito. E é muito bom saber que você está aí atrás, acompanhando o nosso canal e os nossos episódios. Então, já deixa o like nesse vídeo aqui, se inscreve no nosso canal. Quero agradecer também, porque chegamos aos 5K, João, de inscritos no nosso canal. Agora vamos dobrar a meta. Agora nós queremos 10 mil inscritos nesse canal. E se nós chegarmos a 10 mil inscritos, nós vamos fazer um ao vivão, João. Vou chamar a irmã Zezé aqui de novo. E vamos fazer um ao vivão aqui, um culto de ações de graça ao vivo. A meta tá lançada aí, 10 mil inscritos, tá? Então se inscreve, a gente tem vídeo aí com mais de 40, acho que já passou de 50 mil visualização. Puxa vida, se inscreve no nosso canal, né? Nos ajuda aí a continuar levando, né, aqui a palavra de Deus e tantos outros conhecimentos que a gente tem trazido aqui. Bem, meu nome é Edia Godoy, minhas redes sociais estão passando aí na sua telinha. Se você quiser me acompanhar também em outras redes sociais, vai ser bênção. De vez em quando sempre estou recebendo uma mensagem de vocês, estou lá respondendo, então Deus os abençoe. Vamos lá para esse convidado incrível, né, que foi muito cotado. Sempre recebia mensagem, né, de pessoas, chame pastor fulano. Pois bem, ele está aqui hoje e eu quero apresentar a vocês, ele que tem 41 anos de idade, é casado com Keila, pai dos gêmeos Benício e Bernardo, pastor da igreja Farol, aqui em Garanhuns, professor universitário, autor de um livro, Vencendo a Mim Mesmo, e nós vamos falar sobre esse livro. Seja muito bem-vindo ao MapaCast, pastor Márcio Tenório. Muito obrigado. Primeiramente, é uma honra estar aqui. Eu acompanhei muitos dos vídeos de vocês e tenho sido muito edificado. Amém. Gratidão. Glória a Deus, é uma honra também a gente trazer uma história como a sua, que eu li algumas coisas e é forte, né? Principalmente que tem um resumo ali no seu livro, né? Que você compartilhou comigo. E uma pessoa que tem uma reputação ilibada, né, pastor? Um cristão que, de fato, tem conduzido aí ovelhas ao Senhor. Então, a gente também está muito feliz com sua presença. Amém. Pastor, vamos lá, né? Então, se você nos acompanha, você sabe que eu gosto sempre de falar aqui no início. Sim. Nos conta um pouco, né, da sua trajetória, da sua infância. Quem é Márcio? De onde ele veio? Eu nasci aqui em Garanhuns mesmo. Eu perdi meu pai quando eu tinha quase 3 anos de idade. Então nem lembra dele, né, pastor? Eu lembro algumas cenas, poucas cenas. Eu lembro o velório dele, que foi lá na casa, né, da minha mãe. Eu lembro o lugar que ficou o caixão. Eu lembro minha mãe chorando no quarto e eu e minha irmã sendo conduzidos por uma tia nossa para a casa dela. Então são poucas cenas que eu me recordo. Porque geralmente nessa idade a pessoa não... São muito novos, né? Não muito lembra novos. de muita coisa, né? E aí, posterior à morte do seu pai, como foi? Assim, minha mãe, ela foi uma mulher incrível. Ela é uma mulher incrível, uma mulher guerreira. Beijão aí pra mamãe. Qual o nome dela? Aparecida. Dona Aparecida, Deus lhe abençoe, viu? Beijão. E ela sempre foi uma super mãe. Eu tenho mais 2 irmãs, Marcela e Michele. E minha mãe teve que assumir o trabalho, né? Meu pai não deixava minha mãe trabalhar. Ele tinha uma serraria, não deixava, mas de repente, quando ele faleceu, ela teve que assumir. Então, assim, foi uma fase assim, muito difícil, porque minha mãe, uma super mãe, mas era minha mãe, e eu não tinha um pai, depois eu vou falar mais sobre isso. E, na verdade, ninguém conseguiu assumir totalmente essa posição, e isso trouxe algumas lacunas no meu coração. Sim. E eu fui crescendo, né, nesse cenário,
Interessante dizer que quando eu comecei no ensino fundamental, o antigo ensino fundamental. Que era dali da quinta série para a isso oitava, mesmo. né? Hoje em dia tem nono ano, que é a oitava e é um negócio assim. É verdade. E nesse período, eu comecei a sofrer bullying. De uma forma muito pesada, até falando, né? Porque hoje em dia tem essa nomenclatura. Mas antigamente não tinha. Era o que falava? Era não, antigamente, xingamento? Era o que era? Isso mesmo, né? Não tinha uma palavra que utilizasse, né? Uhum. E interessante que nesse período foram tempos bem difíceis. Uhum. Por quê? Porque eu era muito tímido. Sim. Eu falo no livro sobre timidez paralisante. Ou seja, para você ter uma ideia, as pessoas chegavam na casa da minha mãe e eu sempre ia me esconder no meu quarto. Nossa! Eu não gostava, na verdade, de ter muito contato com as pessoas, porque eu era filho homem único, né? Uhum. E eu vivia muito tempo no meu quarto. Eu falo que era o quarto escuro. Uhum. Então eu só saía do quarto para fazer as refeições, as necessidades fisiológicas, para estudar. Mas eu vivia muito tempo no meu quarto escuro. Era uma depressão, né? Hoje você entende que era uma depressão, isso, né? Era uma depressão. Mas ninguém sabia. Uhum. Nem a minha família sabia. Eu gosto de dizer que eu era visto na família como uma ovelha branca. Sabe, no caso, aquela pessoa que todo mundo diz, esse é o futuro da família, ele é muito estudioso, inteligente. Uhum. Mas ninguém sabia que eu vivia no escuro. Não era apenas o meu quarto escuro. A minha vida era escura. E durante esses momentos eu tinha muitos pensamentos de tirar a minha própria vida. Então você tinha repetido os pensamentos suicidas. Sim, eu tinha. Me conta um pouco sobre isso, pastor. Eu acho que a primeira pessoa que realmente abriu assim, né, sobre pensamentos suicidas, o que era que você pensava assim? Você calculava? O que era que passava na sua cabeça? Era setas do inimigo. É importante dizer que o diabo jogava muita seta na minha mente sobre eu tirar minha própria vida, porque eu tinha um vazio que nada conseguia preencher esse vazio. Então, eu no quarto escuro, eu me sentia muito infeliz, tá? E nada mudava e ninguém de fato sabia. Uma vez eu estava tão mal que eu coloquei assim num papel: eu sou infeliz, eu sou infeliz. E eu escrevi várias vezes. E deixei para lá. A minha mãe estava organizando meu quarto, aí ela encontrou. Nossa, que triste, né? E quando ela encontrou, eu fico muito emocionado todas as vezes que eu lembro, sabe? Porque ela dizia assim: Márcio, eu me esforço tanto para oferecer o melhor para você. E você é tão infeliz. E aquilo, queridos, você que está nos assistindo, mexeu tanto comigo que eu disse assim: meu Deus, minha mãe não merece. Minhas irmãs não merecem. Mas eu recebia muitos ataques na mente para tirar minha vida. E era tão doentio, sabe, que eu ficava dizendo assim: qual seria o melhor dia para tirar a minha vida? Tinha que ser um dia que tivesse muita gente no meu velório. Então eu ficava calculando isso. Nossa. Mas quando eu lembrava, eu dizia assim: mas minha mãe vai sofrer tanto, minhas irmãs vão sofrer tanto. E eu não conseguia, graças a Deus, concretizar. Graças a Deus não conseguia. E para completar, voltando ainda um pouco para o bullying, então eu recebi ameaças. Nossa. Então, sem fazer nada, eu sempre fui aquele aluno um pouco, como é que eu posso dizer? Aquele que sentava na frente. O CDF. O famoso. E eu não fazia nada e chegava... praticamente tinha algumas pessoas, mas tinha um que era o foco, né? Ele era bem mais forte e eu muito magro. E ele ficava dizendo: hoje no final eu vou juntar uma turma, eu vou bater tanto em você que você vai parar no hospital. E eu não fazia nada. E eu dizia: não, eu não posso dizer isso lá em casa, será mais um problema para minha mãe. E eu ficava com medo, eu ficava apavorado. E todo mundo saía do colégio e sabe o que era que eu fazia? Eu ia me esconder. E chegava muito tarde em casa, porque eu só poderia sair quando todos saíssem e eu não queria correr esse risco.
E minha mãe ficava perguntando, e aí, por que chegou tão atrasado, não sei o quê? E eu inventava mentiras. E eu sempre fui um pouco desajeitado. Então, na sala de aula, se alguém caísse, possivelmente era eu. Para completar, eu falo até isso num livro. Eu já fui para o colégio com um sapato social e um tênis. Meu Deus. Tudo dificultava essa questão de vencer o bullying. Eu não dizia nada a ninguém, né? E foram muitos anos. Foram muitos episódios. Eu tinha um complexo de inferioridade muito grande. As aulas de educação física eram um terror para mim. Então, nas aulas de educação física, eu sempre estava de casaco, com calça jeans, porque os meus braços eram finos, minhas pernas também, e eu não queria mostrar a ninguém. Então, geralmente, a quadra não era coberta, um calor, muitas vezes, de meio dia, eu estava lá. E eu inventava muitas desculpas para o professor para não fazer educação física, porque eu tinha pavor de educação física. Isso durante todo o período, né, vamos dizer assim, estudantil, eu ficava correndo sempre das aulas de educação física. Então, eu vivia nesse contexto. Quem me conhecia dizia assim, nunca você vai falar em público. Não é para você, você é muito tímido. E eu acreditei durante muito tempo que eu era muito tímido, eu nunca iria falar em público, eu sempre iria trabalhar nos bastidores. Então, foi basicamente isso, esse processo. Aí chegou um dia, minha mãe, na época, tinha um disque mensagem. Lembra daquele período que era uma febre na cidade, Era mesmo. de mensagens? Que ligava ou mandava o carro na porta? As duas coisas. Vixe. Mas sua mãe ainda aprontava uma dessa com o povo. Ela fazia as mensagens fonadas e ao vivo, e eu sempre ajudava. E durante esse tempo, até mesmo para me ocupar, né, eu criei um CD de mensagem com foto. E uma vez, sabe o que acontece? Uma cliente pediu esse CD com uma música, que era a música Preciso de Ti do Diante do Trono. Ai, que lindo. A primeira Essa música vez... ganhou muita gente para Jesus. Não tenho dúvida. Com certeza. A primeira vez que eu ouvi essa música, Beth, foi algo assim sobrenatural. Eu creio. Eu ouvi, preciso de ti, Senhor. Preciso de ti. Aí diz assim, como um pai se compadece do filho, assim é minha alma. Distante de ti, Senhor, não posso viver. Não vale a pena existir. Não era apenas uma canção, mas era a minha oração. Era a minha resposta para aquele momento. E eu lembro que eu comecei a ouvir muitas vezes essa música. E comecei a ouvir outras músicas também, na época do Diante do Trono. E eu disse assim, Deus, se o que se canta nessa música é verdade, eu quero viver isso. Eu preciso te conhecer. E eu fiquei desesperado para conhecer Deus. De repente, algo incrível foi gerado no meu coração, uma fome, uma sede sobrenatural. Aleluia. Pela presença dele, eu precisava conhecer Deus. E eu comecei a procurar nas igrejas. E eu lembro que, nesse período, minha mãe tinha sido convidada a ir a uma igreja. Ela foi para uma reunião de mulheres. E quando ela chegou em casa, aí eu perguntei, e aí, mãe, como é essa igreja? A minha mãe disse assim, eu gostei. Aí disse o nome da igreja, a minha irmã ouviu, aí disse assim, eita, Márcio, essa eu acho que você não vai gostar, porque ela bate palma. E eu era muito tímido. Eu não me imaginava numa igreja que batia palma, porque eu era muito tímido. Eu disse, mas eu vou conhecer. E eu lembro quando eu fui para o primeiro culto que eu coloquei os meus pés, eu senti algo sobrenatural. Meu Deus. Eu senti a presença de Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido. E o vazio que tinha no meu coração, ele foi preenchido. Foi algo incrível. E eu, na verdade, tive logo uma mudança radical. Nossa. Porque naquele primeiro culto eu disse, eu quero isso. E quem tinha convidado a minha mãe era a irmã Naí. E ela é uma senhora muito preciosa, que é como se fosse uma mãe espiritual na minha vida, sabe? Amém. E ela, na verdade, ficou toda animada.
E na igreja tinha as reuniões e eu dizia assim, quais são as reuniões? Eu quero participar de tudo. Aí ela disse, tem de oração. Aí me disse o dia, eu disse, pois eu vou. E eu lembro que era numa sala pequena e só tinha mulheres naquela reunião. A primeira vez que eu fui, eu me senti deslocado, sabe? Eu disse, meu Deus, eu estou me sentindo mais numa reunião de mulheres. Mas a presença de Deus era muito forte. Era, na verdade, oração de guerra. Eu vim aprender sobre oração naqueles dias. E conheci minha sogra naqueles dias. Eita, que Deus fez pacote completo, não foi? Meu Deus do céu, eu já aceitei o senhor faz tantos anos, mas não tem jeito não, Eu conheci naqueles dias e assim eu fui crescendo, eu li a palavra cada vez mais e eu me apaixonei por Jesus. E a minha vida não foi mais a mesma e eu estava presente em praticamente tudo que podia. E eu comecei, na verdade, a querer quebrar tudo que fazia da minha parte que não era de Deus. Porque foi uma conversão naquele momento radical. Eu já tinha visitado igrejas, eu já tinha frequentado durante um tempo, mas eu não tinha nascido de novo. Eu não tinha experimentado Jesus, sabe? Era de ouvir falar. Mas naquele momento eu disse, não, a partir daquele dia minha vida foi outra e eu fui bem radical. E os jovens da igreja me chamavam assim, eita, ele é como um crente santão. Ele só quer fazer tudo certo. Que é muito da tua personalidade, né? Já dá pra ver que você sim. é eu uma sou pessoa, melancólico fleumático, né? Tá, Jesus. Sou melancólico fleumático. E eu comecei, na verdade... Sente tudo com muita intensidade, Isso. E eu comecei a ouvir Deus. E incrível, a primeira vez que eu ouvi Deus falar foi fascinante. Porque eu ouvi as pessoas dizendo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Eu disse, como assim que Deus fala? Eu não escuto Deus falando. Mas uma vez, através da leitura da palavra, Ele falou comigo. E eu comecei, na verdade, a ter experiências com Ele. E foi um tempo lindo. No meu quarto, né, na minha casa, o quarto escuro não era mais escuro. Glória a Deus. E eu comecei, na verdade, eu colocava até uma placa. Eu dizia, mãe, dizia às minhas irmãs, esse tempo eu não posso atender ninguém, não posso falar com ninguém, porque é tempo de oração. Amém. Havia um lugar exclusivo, sabe? E foi lindo o que aconteceu e eu comecei a ter muitas experiências assim espirituais fascinantes, que Deus, na verdade, trouxe um sentido para a minha vida. Trouxe um propósito para a minha vida, né? E eu terminei, e isso teve um outro episódio bem importante, Sim. que quando chegou, né, antes da conversão, quando foi no primeiro ano, eu disse, mãe, eu não aguento mais, eu vou mudar de colégio. Por que, meu filho? Um colégio tão bom, tão bem conceituado na cidade. Eu disse, não, eu preciso mudar de colégio. E eu mudei de colégio. E o segundo e o terceiro ano foram tempo de refrigério. Foi nesse tempo que eu me converti. Graças Sendo a Deus. que estava no processo ainda, né? Um episódio que eu gosto de contar é que nas provas eu era bom em matemática e era uma fila, né? Porque eu passava cola. Eita Deus. E uma vez... E eu ainda estava nessa fase inicial e Deus mudando muito comigo e aquilo já estava me incomodando. E numa prova de matemática eu não queria passar e muita insistência dos colegas. Eita, e eu passei. E o professor de matemática, lembro como hoje, o professor Eugênio, ele pegou e disse assim, não é esse Márcio que eu admiro. E aquilo acabou comigo. E a partir daquele momento eu disse, a partir de hoje, nunca mais eu passo fila para ninguém. Quem quiser aprender antes, eu estou à disposição, se eu souber para ajudar. Mas eu não posso mais. Então Deus, ele começa a mudar o nosso comportamento, né? Sim. Ele começa a, na verdade, trazer para dentro de nós os valores dele, né? E isso começa um processo muito poderoso de
conversão mesmo, sabe? Da minha vida. Começa essa fase de santificação, né? Que a isso. gente aceita Jesus, a gente acessa a salvação, mas agora tem um processo de santificação, né, pastor? Isso E aí mesmo. você começou a viver isso ali no ensino médio, deveria ter em torno de 16 anos, né? Tinha 15, 18, 19 anos, eu era atrasado porque eu fiz intermediário, fui reprovado também um ano no início, acho que no primeiro ano, né? Acho que é ensino fundamental, né? Que essa mudança se tornou confusa, né? Então, a primeira série. A primeira série, isso, a primeira série. Então, eu tinha entre 18 e 19 anos e comecei, na verdade, nesse processo de santificação, e eu comecei a ouvir Deus, e chegou num nível que eu via Deus. Tá, eu tinha me convertido, mas Deus era um Deus distante. Porque eu não sabia o que era ter um pai de perto, sabe? Eu perdi meu pai muito cedo. E, querendo ou não, nós associamos... E sua mãe nunca se relacionou de novo, né? Não. Ela não casou novamente. E eu tive avós muito preciosos. Tenho tios, mas eram os tios, eram meus avós, mas não era o meu pai. E, querendo ou não, nós transferimos isso para Deus. Sim. Então, Deus era um Deus, na minha visão, distante, que estava no trono e eu estava aqui na terra. E Deus falou comigo que Ele era o meu pai. E Ele começou a me ensinar a ser filho, porque eu não sabia ser filho. E chegou no nível que o Espírito Santo disse que eu tinha que perdoar. Principalmente uma pessoa que tinha feito muito mal com a questão do bullying. E eu fui honesto com o Espírito Santo, sabe? Eu disse assim, Espírito Temos que Santo, ser, né, temos que ser. Se quisermos receber acesso ao perdão genuíno. É verdade. E eu disse, Espírito Santo, eu não consigo. Eu tenho um rancor. Eu queria que morresse, a verdade seja dita. Era verdade. Eu ficava muitas vezes naquele tempo maquinando, se os primos meus juntassem para pegar aquela pessoa na mente, né? Mas quando você conhece a Deus, Deus vai purificando o seu interior, né? E eu disse, Espírito Santo, eu não consigo. E ele disse assim, não, você sozinho não consegue, mas eu vou te ajudar. Gente, é incrível. Deus começou a limpar meu coração. E toda raiva, todo ódio se transformou em compaixão e misericórdia. Amém. Em misericórdia. É isso mesmo que Ele faz. E a ponto, mas nós temos que ser provados pelos nossos sentimentos, né? E uma vez alguém entrou em contato com um disco mensagem da minha mãe e pediu uma mensagem. Foi a bênção. E fui eu que fui passar. E quando eu abri o vidro do carro, que eu vi, era aquela pessoa. E eu não tinha mais nenhum sentimento. Eu tinha compaixão. Glória a Deus. Eu falei com ele com tanta misericórdia. E o Espírito Santo falou comigo. Possivelmente ele veio de um lado desestruturado. A família. Porque eu não quero justificar, mas é importante nós entendermos as raízes, né? Porque, na verdade, muitas reações refletem um pouco da história, da bagagem que carregamos, né? E naquele momento... Às vezes nós damos o que temos, né? Isso é verdade. E naquele momento eu comecei, na verdade, a ficar aliviado e agradecer ao Espírito Santo, que limpou o meu coração. Amém. Limpou meu coração. Então foram momentos assim muito intensos, eu muito participativo em tudo da igreja. E foi um momento assim de muito crescimento, sabe? Um momento assim que eu tenho muitas recordações boas, porque Deus veio mudando a minha história. Esse primeiro amor é maravilhoso. É maravilhoso, né? É maravilhoso. E o nosso grande desafio é não deixar, é manter, é trazer de volta. E no decorrer da jornada, né, eu tenho o quê? Que eu me converti, eu tenho mais de 20 anos. Bênção. Tem coisas que nós precisamos resgatar de volta. Amém. Coisas que perdemos, coisas que com a rotina acaba ficando para depois. Verdade. Mas o Senhor me cobra, né? E eu creio que talvez você que está nos assistindo também trazer de volta aquele amor apaixonante. Amém. Pela obra, pela presença, pela palavra. Amém, pastor. É verdade. Nós precisamos
voltar novamente para esse lugar, né? A igreja do Senhor precisa voltar para esse lugar. Isso. Colocar Cristo no centro de novo e remover esse monte de ídolo que a gente tem colocado no centro, né? Da nossa vida, da nossa igreja, da nossa vida cristã, né? É verdade. Porque muitas vezes o crente, ele fala de outras religiões como se fossem idólatras, mas eu tô para ver um povo mais idólatra do que crente, para falar a verdade, né? Então, nós somos um povo idólatra e o Senhor, ele está descapinando assim e trazendo luz sobre tantas coisas para a gente parar de uma vez por todas com isso. É verdade. Né? De ser o cantorzinho, o pregadorzinho da vez, sabe? Verdade. Cara, é Jesus. É Jesus. Ele é o motivo. E não podemos esquecer que ele é o motivo. Ele é a razão. Ele é a razão. Da nossa existência, do nosso viver, da nossa vida, de estarmos vivos, de podermos trabalhar, de termos saúde. Ele é a razão. A essência de tudo e de todos. E para todos, né? Todos. É por ele, para ele, Romanos, né? Isso. É sobre ele. É sobre ele. ele. Não é nada sobre nós, não é nada sobre fulaninho, cicraninho. E muitas coisas vão acontecer até a volta de Jesus, mas eu creio, né, que o Brasil está vivendo esse período, né, onde Deus de fato está trazendo luz sobre tantas coisas, porque o Senhor quer e Ele vai purificar a sua igreja, porque Ele vem buscar uma noiva imaculada, né? Ele vem buscar uma noiva pura e santa. É verdade. E que nós possamos ir para esse lugar. Isso. E nós não somos juízes, né? Porque muitos se tornam juízes. E eu imagino que quando isso acontece é porque nós estamos distante dele. Nós precisamos de um espelho e primeiro olhar para dentro de nós. Amém. E quantas vezes dentro de nós tem coisas que precisam ser mudadas, melhoradas, né? Sim. Então é um processo. Então precisamos olhar mais para dentro de nós. E não existe super crente. Verdade. Eu levanto muito essa bandeira. Não existe super crente. Nós somos vulneráveis, nós temos que orar e temos que vigiar. Verdade. E temos que estar sempre atentos a isso, né? E eu não prego esse super crente, o super, mas eu prego, na verdade, nós temos um compromisso que nós temos com Deus, sabe? E é de glória em glória, e de glória em glória que nós vamos vencendo, e o Espírito Santo vai nos mostrando. Eu sempre digo que quanto mais perto estamos da luz, mas ele vai mostrando sujeira no nosso coração. Mais claro vai ficando. Vai ficando mais claro e nós vamos sendo purificados. Amém. É esse processo que estamos vivenciando até a volta dele. Amém. É verdade. Ô, pastor, e nos conte qual foi uma das experiências mais lindas assim, que você teve com Deus, né? Já depois posterior a crente, assim, uma coisa que você viu que, meu Deus, isso foi forte. Eu gosto muito de compartilhar essa experiência. Espírito Santo, estou precisando de novas, viu? Mas essa experiência para mim foi fascinante. Nós estávamos em um congresso, né? Antigamente era nos colégios, né? Foi no CAIC, o acampamento, no tempo da Querigma. E nesse tempo, tinha passado alguns dias do acampamento e eu não tinha ouvido Deus falar comigo. E os irmãos, os amigos diziam, Deus falou muito comigo, com isso, com aquilo, e comigo nada. Sabe como você se sente péssimo? Que você diz, meu Deus, depois eu estou muito frio, eu estou muito sensível. Estou muito cru. Fala comigo, por favor. E no último dia, eu disse, Deus, eu quero que o Senhor fale comigo, então eu vou me afastar de todos e a minha atenção vai estar unicamente para Ti, Senhor. E no último culto, eu fiquei assim afastado e fiquei lá no meu canto, meio isolado, e na minha solitude, eu tenho esses momentos, tá? Melancólico sempre Melancólico, né? E comecei a orar, sabe? E o pessoal que ia ministrar, o pessoal da dança, estava do lado assim, estavam orando. E o Espírito Santo falou comigo, vai orar com eles? Eu disse, não, Espírito Santo, eu não sou da dança, eu não tenho o que fazer ali. E o Espírito Santo fala, e chega num momento que eu não consigo resistir. E eu tô sem jeito, sabe? Aí eu cheguei lá, eu posso orar com vocês? Aí disseram, pode. Aí eu entrei naquele círculo.
mas eu tive uma experiência sobrenatural. Uau. Eu senti Deus de uma forma que eu nunca tinha sentido. Eu senti Ele tocando a mim e me abraçando. E foi algo fascinante. Naquele dia, na verdade, foi uma experiência real. Porque muitas vezes, né, a nossa dificuldade é que não estamos conseguindo ver. Isso é fé, né, gente? Sem fé é impossível agradar a Deus. Verdade. Mas eu senti de uma forma que eu conseguia tocar. É algo espiritual. Talvez nem todos entendam. Sim, mas precisa viver. Né? Precisa viver. E eu toquei nele, e eu abracei ele, e eu comecei a chorar, sabe? De uma forma assim... compulsivamente. Isso mesmo. Então eu chorava, e passei o culto começou, e eu fazendo o quê? Chorando porque a presença estava muito forte. Eu começava a chorar tanto, e terminou o culto e eu não parava de chorar. E as pessoas chegavam para mim e muitos me consolavam que não entendiam o que estava acontecendo. Você terminou, meu filho, no namoro, que foi isso que está acontecendo aqui. Mas era a presença de Deus. Era a presença de Deus me enchendo. Era a paternidade de Deus me abraçando. Cura interior mesmo, cura interior. Né? E dizendo assim, você é meu filho amado. Amém. Eu quero te dizer, você que está nos assistindo, você tem um pai perfeito. Amém. Um pai que não deixa só. Um pai que não abandona. Um pai que não vai embora. Amém. Mas um pai que está sempre presente. No nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus. E, pastor, me fala um pouco sobre os princípios e valores assim que norteiam a tua vida e que você acredita que todo cristão deveria caminhar. Primeiramente é a Bíblia, né? Eu sempre digo a todos, eu digo a meus alunos, disse assim, você quer ser feliz? Então a Bíblia é o manual da felicidade. Agora é ler e colocar em prática a Bíblia. E você vai conhecer um Deus fascinante, né? A Bíblia precisa nos guiar. Nós precisamos ler mais a Bíblia. Amém. Nós precisamos praticar mais a Bíblia. A Bíblia não tem que ser lida como um livro comum, mas é o livro da vida, né? É verdade. Nós, quando lemos, o Senhor fala conosco. Então, Amém. marque sua Bíblia, coloque data, risque sua Bíblia, diga, Deus falou comigo com esse texto, com esse versículo. Nós precisamos disso, queridos. Amém, é verdade. Nós precisamos ter uma vida diante do altar do Senhor. Erramos. Muitas vezes eu erro. Mas a nossa linguagem tem que ser uma linguagem de perdão, de reconhecer. Muitas vezes temos que abrir mão, até mesmo da nossa razão. É verdade. Muitas vezes estamos cheios de razão. Eu não vou pedir perdão porque eu estou certo. Mas muitas vezes temos que abrir mão até do estar certo para agradar ao Senhor. Eu lembro que no meu trabalho, uma vez, num trabalho anterior, sabe? Aconteceu uma experiência bem desagradável que eu estava envolvido e eu estava certo. E eu fui conversar com minha supervisora, com a gerente, e elas disseram, você está certo. E a gerente foi falar com essa pessoa para corrigir, e ela ficou muito chateada comigo. E quando eu entrava no meu trabalho, que dizia, bom dia, ela não falava mais comigo. E ficou um ambiente pesado, sabe? E o Espírito Santo falou comigo, vá pedir perdão. Eu disse, como assim, Espírito Santo? É ela que não quer falar. Ela que não fala comigo, a minha supervisora diz que eu estou certo. A minha gerente diz que eu estou certo. O Espírito Santo disse, não, você não está tão certo assim. E mesmo que você estivesse, abre mão da sua razão. Eu fui lá, cheguei e disse assim, eu preciso falar com você. A pessoa teve um susto e disse, o que é? Eu disse assim, eu quero te pedir perdão. Porque o Espírito Santo tinha me falado. Disse assim, você primeiro tinha que ter falado com ela e ter resolvido com ela. Eu disse, eu não lhe procurei, eu não falei com você e eu errei com você. E interessante, sabe qual foi a postura dela? Realmente, você estava todo errado. Aí é que dá raiva mesmo. Mas... Espírito Santo aqui de novo, vem cá. O que é que eu faço agora depois dessa parte? Mas sabe o que aconteceu? Eu disse, pois me perdoe. Naquele momento eu abri mão da minha razão. Esquece, né? Esquece. E dei um abraço, sabe? E a postura mudou. E começou a termos um ambiente saudável. E eu comecei a ser tratado como antes. A palavra branda, né? Sim.
Sim, e às Desvia a vezes raiva, desvia é verdade. o ódio, né? E às vezes nós estamos cheios de razão. Eu pedi perdão? Não, quem quiser me procure. Mas a cruz, ela é renúncia. É verdade. É renunciar a nossa razão, a nossa vontade, o nosso querer, para agradar aquele que está acima de tudo e todos. Porque ser crente é isso aí. Não tem pra onde correr, não. É um lugar de renúncia. A verdade seja dita, né, pastor? É isso. Ô, pastor, posso entrar numa polêmica? Não, tô brincando. Meu Deus, estou correndo de polêmicas. Não, você polêmica não, você polêmica não. Eu não sou polêmica, não. Mas você vem de uma congregação, eu quero que você nos conte um pouco como foi essa sua mudança, né? Sim. De você entender que você precisava caminhar, né? Sim. Ter o seu povo, caminhar com pessoas. Sim. Nos conta como foi essa sua virada, esse seu entendimento. É uma pergunta bem importante, tá? Eu me converti na Querigma, na igreja Querigma. Eu fui membro durante 5 anos. Os antepassados são todos da Querigma, né? Porque eu tenho um carinho... 30 anos para trás todo mundo era querigano. Eu tenho um carinho muito grande pela minha história, pelos lugares que eu passei, sabe? Eu tenho muita gratidão. E lá, na verdade, eu fui pastoreado pelo pastor Neymar, depois... Acho que durante um período curto pelo pastor Fabiano, também tive muito contato com o pastor Almir, e foi um tempo muito especial. Sendo que eu terminei a faculdade, eu fazia administração, aí Deus me levou para Manaus. Nossa, por que tão perto? Eu tinha parentes lá, eu queria saber um pouco como era o mercado lá. E é quente mesmo com a força. É muito quente, muito quente. É estágio pro inferno lá, né? Mas é, na verdade, um estado tão abençoado, sabe? E quando eu fui para Manaus, eu fiz parte de uma igreja muito grande, porque na Querigma eu participava de tudo, e de repente eu estava numa igreja que eu estava no banco, né? Na verdade... Não estava funcionando. Eu me sentia como mais um. Tá. Mas aquele período foi muito importante, porque Deus estava me curando. Às vezes é o tempo de discipulado, né? Sim. Que você está se tornando... É um tempo que Deus está moldando os nossos caráteres, nos tirando, né, na verdade, de responsabilidades. Verdade. Porque todos nós precisamos cuidar de nós. Amém. Precisamos ter um tempo para nós. E às vezes só queremos servir, mas temos que ter o nosso tempo, né? Com certeza. Inclusive, muitos pastores precisam ter um tempo para você, para a sua família. E não podemos colocar o ministério em primeiro lugar. Acima de Deus, nem acima de tudo, nem acima de família. Nem acima da família. E eu levanto essa bandeira também, sabe? Porque, na verdade, depois eu vou falar mais da família, mas eu fico muito emocionado quando eu falo sobre isso, mas eu não vou falar daqui a pouco. Então, eu fui para Manaus. Foi para Manaus. E fiz parte de uma igreja muito grande, a Igreja MIR. E lá eu... Igreja MIR? MIR, que é Ministério Internacional da Restauração. Que bênção. E lá eu tive contato com os pequenos grupos, né, que são as células. Sim. Lá eu fiz o meu encontro com Deus. Lá, na verdade, Deus veio cortar o cordão umbilical com minha mãe. Então, foi muito importante com a família. Foram 3 meses de muito aprendizado. Eu tive que me virar lá, tive que correr. E eu sou muito grato por esse período, pelos meus tios, que me acolheram com muito carinho. Vou até falar o nome deles. Pode falar. Tia Jeane, tio Helder, tia Joséane e tio João também foram bênçãos e são bênçãos na minha vida. Gratidão. O povo de Manaus vai assistir nosso podcast, né, irmão? Brincando. Começa aqui também, a seguir, né? A gente mora aqui um pouquinho perto também de um monte de cidade quente, né, pastor? Sim, sim. Nós somos Agreste, mas tem um monte de cidade por aqui, sertão, que é uns estágios também, mas é brincadeira. E nesse período, depois de ir, eu fui para trabalhar, mas as portas fecharam. Eu não consegui. Nada. Não. Só consegui, né? Eu consegui uma vaga lá, mas era para trabalhar no horário dos cultos. Eu disse assim, eu não posso. Eu não posso, na verdade, retroceder. Isso não está no meu dicionário, retroceder. E quando eu voltei, aí eu fiquei maravilhado, né, com essa questão do encontro com Deus, com células. Nossa. Então, aí, no caso, eu tive a direção de, quando voltar,
não voltar para a igreja anterior, porque eu não ia conseguir mudar a visão. Porque a igreja já tem seus valores, já tem sua visão, já tem algo estabelecido, né? Isso é verdade, é. Aí foi aí que eu já conheci o pastor Marcos, a pastora Cristiane, e fui para o CCA. E no CCA foi um período assim de muito crescimento, eu aprendi muito, eu me casei lá, eu fui consagrado pastor com minha esposa lá, então foi assim, momentos bem preciosos, né? Eu vim desenvolver o meu chamado lá. Então eu estava muito feliz e achava que nunca ia sair de lá. Nunca ia sair de lá, né? Sendo que chegou em um momento que Deus falou comigo que o ciclo tinha encerrado. Que o ciclo tinha encerrado. E eu não entendi bem, então foram alguns meses de oração, foi alguns meses, eu compartilhei com minha esposa, então também inicialmente ela ficou muito insegura, porque ela imaginava que eu não queria sair, né? Que eu estava estabelecido. Mas Deus tinha falado que o ciclo tinha encerrado. E a melhor coisa para estar é no centro da vontade de Deus. No centro da vontade de Deus. Então, eu tenho muita gratidão durante, acho, mais de 12 anos, né? Nossa, foi muito tempo, né? Isso. Quando eu cheguei, a igreja era bem pequenininha. E foram muitos anos servindo a Deus, servindo aos pastores, servindo aos irmãos durante todo esse tempo. Mas chegou num nível que como é que eu posso falar? O tempo tinha passado. E eu não sabia ainda muito como seria esse novo tempo, mas eu queria fazer tudo da melhor forma possível, e assim foi. Então, na verdade, encerrando esse ciclo, ficamos em casa durante 5 meses, buscando ao Senhor. E durante esse tempo, esses 5 meses, nós assistimos muito a Abba Pai, do pastor Telmo e a pastora Viviane Martinelli. E eu comecei a me identificar muito com a visão, Deus falando conosco, e era aquilo que eu estava querendo em Deus, sabe? E depois de 5 meses, começamos em casa a Igreja Farol. Eu, Keila, de início, e logo quando saímos, Keila engravidou. Nós tínhamos 10 anos de casados. Nossa. E ela engravidou. E foi um período, assim, tem a mudança, né? A saída que não é fácil, porque pessoas que nós amamos, né? Passamos tanto tempo, mas tinha a gestação. E logo nesses dias, depois que oficializamos nessa saída, estávamos seguindo aí os protocolos, né? Ela começou com sangramento e saímos e ela perdeu o bebê. E foi um momento muito difícil, porque eu sonhava ser pai. Sonhava ser pai. E quando ela estava grávida, chegamos aí ao médico e eu ouvi o coraçãozinho do bebê. E quando nós fomos na segunda vez, o coração não batia mais. E o médico disse assim: tem alguma coisa errada. O coração não bate mais, o bebê não desenvolveu. Como foi difícil ouvir isso. Era nosso sonho. Eu lembro que nós fomos ela disse que tinha que tirar, né? E nós fomos para Caruaru. E no meio do percurso, eu chorando muito. E eu orando a Deus, porque eu não entendia, sabe? Eu não entendia. E ela foi para o hospital, eu estava lá com ela, sendo quando ela fez o procedimento, ela ficou com a irmã no hospital e eu fui descansar um pouco na casa de uns irmãos de Caruaru. E eu estava sozinho no quarto, chorando. E dizendo: Deus, por que, Deus? E Deus começou a falar ao meu coração: seja grato pelo período que esse bebê estava com vocês. E eu comecei, na verdade, a agradecer a Deus, sabe? Amém. A dizer: Deus, mas foi um momento tão especial, Senhor. Eu já estava sonhando com o quarto, com os nomes. Minha esposa é diferente, né? Porque nós somos diferentes. Sim. E ela disse assim, e a gravidez foi bem difícil inicialmente. E ela ainda não conseguia visualizar o quarto, porque Deus estava mostrando algo, né?
E naquele momento o Senhor me ensinou a adorar em meio à dor. Naquele momento. Me ensinou a ressignificar a dor. E foi um momento assim muito precioso, mas muito difícil diante de todas essas mudanças, né? Mas aí entregamos a Deus e o Senhor estava comigo, estava conosco, no nome de Jesus. Aí então, depois aí começamos lá em casa, a Igreja Farol, depois foram chegando pessoas, aí fomos para um pequeno prédio na nossa mesma rua, e hoje, graças a Deus, estamos na Coab 2, com irmãos tão preciosos, com esse lugar de direção e destino, né? A Igreja Farol é um lugar de direção e destino. Amém. E o Senhor tem mudado tantas histórias e tem trazido o destino profético que está no coração de Deus. Amém. E durante esse período, aí passou, depois que nós perdemos, 1 ano e alguns meses, e Keila engravidou de novo. Oh, meu Deus, que alegria, que alegria. E quando ela me disse pela segunda vez, né? Eu fiquei assim meio abobado. Eu fiquei, meu Deus, será? E nós fomos fazer a primeira ultrassom. E o médico, quando fez a ultrassom, ele disse, mas tem uma coisa aqui. E quando ele disse isso, meu coração disparou, meu Deus, que não seja novamente. Sim. Aí ele disse assim, não é um, são 2 bebês. Uau. Quando ele disse quando ele disse isso, eu me tornei um crente muito pentecostal. Eu disse assim... Saiu dando rodopiada lá no hospital, foi? Um helicóptero, assim, virou um helicóptero. Minha esposa ficou assustada, que eu disse, Deus é o Deus da restituição, amém. Glória a Deus. Ela disse, ou naquele momento você converteu o médico, ou ele ficou muito assustado. E quando eu estava como quem sonha, e quando amém. Eu saí de lá, sabe, estava a pastora Alice. Eita, ela ia fazer um exame, eu disse, pastor, ore por nós vamos ser pai de gêmeos, glória a Deus, meu Deus. E ela orou por nós e nós choramos muito. E eu disse, que Deus incrível, porque Deus é fantástico, né? Ele é mesmo. Que Deus é esse? Eu disse, meu Deus. Lógico que um filho não substitui o outro. Sim. Mas o Senhor nos ensinou muito com o primeiro e agora eu trouxe 2. E Deus começou, na verdade, a dizer, meu Deus, obrigado, que Deus realiza sonhos. Amém. E só para lembrar, um episódio bem importante, que no dia 31 na igreja, no culto, né, de virada de ano, sabe o que acontece? Sim. Deus me mostrou que eu estaria segurando um menino. Não. E Deus disse assim, compartilhe com a igreja. E eu comecei, eu disse, meu Deus. Ai, meu Deus, a pessoa fica meio assim, né, gente? Será que é coisa minha? Deus, por favor. Aí o Senhor disse assim, compartilhe. E eu compartilhei com a igreja que no próximo ano novo eu estaria segurando o nosso filho. É fé. Fé. E a igreja abraçou, e eu lembro que depois que foi proferida essa palavra, sabe? Eu comecei, na verdade, a dizer, meu Deus, por favor, cumpra, Senhor, que não seja algo de mim, porque a carne, né? Sim. Nós vivemos nessa luta, né, de carne e espírito, e o Senhor confirmou. Então, que Deus maravilhoso, né? Era Deus falando. Aí o irmão da igreja João, eu disse, eu só tinha visto um. Depois que eu fiquei sabendo que era 2, ele disse, pastor, sabe por quê? É porque o senhor estava segurando um e a pastora estava segurando o outro. É verdade, é verdade. Eu disse assim, glória a Deus, meu Deus. E foi assim um momento tão lindo, sabe? Tão lindo. Eu amo ser pai. Meu Deus do céu. E antes eu tinha medo de ser pai, porque eu não tinha um pai, né? Não tive pai. Eu perdi meu pai muito cedo, que era um homem excepcional pelos relatos. Mas eu tinha medo. Eu dizia, eu não quero que meus filhos passem por isso. E depois de 10 anos, aí eu já tinha ficado desesperado. Eu dizia, dá-me filho, senão morro, Senhor. E o Senhor nos presenteou. Nos presenteou. Sendo que Deus trouxe uma promessa, né? Mas nós ainda não tínhamos tocado totalmente na promessa. Sim. Estava na barriga da minha esposa, da minha amada esposa. E o que é que acontece? Sim. E a gestação foi difícil. Foi. Ela teve inicialmente sangramentos e sempre nós ficávamos, eu orava muito, foi processo de guerra. Sabe o processo de guerra? Sim. Eu estava ali, nós estávamos posicionados
em guerra. E depois de 4 meses, acho que foi isso mesmo, 4 meses, ela foi fazer a ultrassom e o médico disse assim: olha, agora eu estou vendo uma vala. No final ele tinha percebido e disse: passa agora na médica. Na mesma hora eu entrei em contato com a doutora Mirelle, inclusive ela passou por aqui, não foi? Foi, sim. Entrei em contato com ela e disse: Márcia, eu estou aqui no consultório, vem aqui agora. E eu fui com minha esposa, quando chegamos lá, ela disse: vão agora para Caruaru, porque vai ter que fazer uma cerclagem. Tinha que costurar o colo do útero dela. E nós, mais guerra. Então, aí fomos lá e orando, chorando. E quando chegamos lá, Deus usou uma médica que ela foi maravilhosa, sabe? Ela falou do procedimento, falou do risco, porque o bebê poderia nascer naquele momento, os bebês, e corria muitas chances de não sobreviver. Porque eles eram muito novinhos, 24 semanas. E quando ela disse isso, e o senhor vai ter que assinar um termo. Eu disse: meu Deus. E eu assinei o termo chorando. E eu orava, chorando. E ali, querendo ser forte, né, ao lado de Keila. Sim. E ela fez o procedimento de cerclagem com uma outra médica. Não me recordo o nome dela agora. Mas ela disse: foi um sucesso. Eu disse: glória a Deus, meu Deus. Aí, a partir então, ela tinha que ficar de repouso absoluto. Sim. E depois de 4 semanas, com 28 semanas, a bolsa estourou. Isso dá quantos meses? 7 meses. Eita, Jesus. A bolsa estourou com 7 meses. 2 meses antes. Na verdade, é entre 37 e 40 semanas, né? Nossa. E quando estourou aqui em Garanhuns, eu não tinha nem condições de dirigir. Minha cunhada foi dirigir. E eu só fazia orar e chorar, orar. A guerra era muito grande. Quando chegamos lá em Caruaru e passamos para o médico, né? O médico foi avaliar ela e só tinha uma UTI, né? Um espaço de UTI para um bebê. Mas eram 2. E eles seriam muito prematuros extremos, né? E eu disse: meu Deus, e começamos a orar. O médico tentou acalmar, né? Dizendo que ela ainda estava sentindo contração e tal. E quando foi no outro dia, a médica foi fazer um toque, já era outra médica, e disse assim: eu já estou vendo o pé de um deles. Nossa. Ela vai ter que entrar na mesa de cirurgia agora. A partir de agora, ela já vai se vestir e vamos montar as equipes, porque, na verdade, são gêmeos, tinha que ser uma equipe muito grande. Eu não lembro quantas pessoas, mas eram muita gente naquela sala. Porque tinha que ter 2 pediatras, tinha que ter 2 equipes, uma para cada bebê e uma para Keila. E eu queria ouvir um não, porque eu disse assim: doutora, eu posso assistir o parto? Eu queria ouvir: não pode. Ela disse: pode sim, pai. E quando ela disse isso, meu coração ainda ficou mais acelerado. E eu estava me preparando em uma sala e eu orava. Eu ficava indo para um lado e para o outro, orando, guerreando. Eu estava num nível de guerra muito profundo, sabe? Sim. A presença de Deus estava muito forte naquela sala, porque eu estava orando pela vida dos meus filhos e pela vida da minha esposa. E quando eu cheguei lá na sala, quando eu vi aquele monte de gente, aquela mega estrutura para receber, eu levantava as mãos e orava. E chorava e orava. E naquele momento nasceu o primeiro, Benício. Acho que foi 1,150 kg. Era muito pequeno. Muito. E nasceu o Bernardo. Acho que foi 1,260 kg. Os 2 eram muito pequenos. E começamos a orar. Inclusive, o nome não seria Bernardo, mas quando eu vi, de início seria, depois nós mudamos, mas quando eu vi que eles precisavam sobreviver, o risco, eu disse assim: o nome dele vai ter que ser Bernardo. Benício e Bernardo. E começamos a orar, e eles nasceram, tal, e subiram para a UTI, depois eu iria subir, sendo que
Aí Keila depois foi para o quarto. E no quarto já tinha outra mãe que também teve os bebês, que eram 2, né? Gêmeas. Nossa. E ela tinha perdido uma. Jesus. Prematura também? Sim. Meu E Deus. estávamos no mesmo quarto. Quando eu fiquei sabendo, eu fiquei arrasado. Nossa, fica arrasado. E quando eu subi para a UTI para ver os meninos lá, aí a pessoa da UTI disse assim: o pai dos gêmeos, aí fui eu e o outro pai. Aí ele disse assim: mas no meu caso, uma já morreu. Uma morreu. Quando disse isso, eu fiquei péssimo, péssimo, péssimo. E durante esse período, aí eu fui conhecer os meninos muito pequenos, muito pequenos. E foram 45 dias de UTI. E só para resumir, no outro dia, aí de madrugada entraram em contato da UTI, chamando esse outro casal. A outra menina tinha falecido. Não. Aí foi demais. Eu disse: meu Deus, tem Meu misericórdia. Deus do céu, que tristeza. Havia um ambiente de morte, sim, sabe? Sim, Havia um ambiente de morte. E eles subiram, né, para se despedir da bebezinha. E foi bem difícil. Depois nós oramos, nós nos aproximamos desse casal. Oramos com eles. E foram os 45 dias de muita luta. Tinha outra bebezinha lá que fazia, acho que eram 4 meses, que estava na UTI, era gêmeos também. Um tinha falecido e depois faleceu também. Meu Deus. Então, assim, terrível, terrível. E durante esse período, né, dos 45 dias, e eu continuei trabalhando aqui, e Keila lá, disponível, tinha que ficar lá, né, ordenando. Sim. E foram períodos, assim, de muitas lutas, sabe? Muitas lutas. Mas a vitória foi certa. Amém. E eu orava muito, e orava pelos bebês, e falava com eles, pelos outros também. E lá se cria um vínculo muito de irmandade, né? De amizade. Inclusive, teve uma menina que foi minha aluna, que ela sabia das dificuldades que nós estávamos passando, ela estava orando, estava grávida. Com uma semana depois, ela foi para lá também. Meu Deus. Porque o bebezinho dela nasceu prematuro, e ele, na verdade, eles se tornaram amigos nossos. E hoje estão conosco até na Farol, porque eles estavam passando pela mesma coisa, sabe? E foram 45 dias de luta, de guerra, e eu dizia: e aí, como está? E quando ia visitar, logo de manhã, eu dizia: espero que não tenha nenhuma intercorrência, no nome de Jesus. Porque essa palavra para mim era muito forte. Aí a médica às vezes dizia: teve sim, com Bernardo. Eu disse: meu Deus, o que foi, doutora? Me diga. E eu orava. Mas depois de 45 dias, eles foram para o quarto. Depois de mais alguns dias, receberam alta. E os nossos filhos, para a glória de Deus, estão bem. Amém. Estão, na verdade, saudáveis, né? E eu vi a mão de Deus. Amém. A mão de Deus sobre a vida deles. A mão de Deus. Deus é bom e fiel. Hoje estão com quantos anos, pastor? Vão fazer 2 anos agora no mês de julho. E assim, eu digo: meu Deus, como é bom ser pai. Eu não tenho estrutura para ser pai demais. Mas os 2, meu Deus, que privilégio. Como eu amo, sabe? Como eu amo ser pai. É um privilégio muito grande. E se eu já tinha uma paternidade aguçada depois deles, demais. Foi uma experiência incrível, fantástica. Fantástica. Meu Deus do céu, eu nem imagino. Essas coisas vão fortalecendo nossa fé, né? Essas lutas que a gente vai passando. E só para fechar, essa pessoa que perdeu, né, as 2, ela, há um tempo atrás, não tem muito tempo, entrou em contato comigo pelo Instagram e disse: está lembrada de mim? Eu estou grávida novamente. Amém. Eu disse: glória a Deus, glória a Deus. Um filho não substitui o outro, mas na verdade Deus está presenteando novamente. Amém. No nome de Jesus. E vai dar tudo certo. Em nome de Jesus, eu creio nisso. Pastor, e você entende que qual foi desses? Você contou vários momentos difíceis, né? Qual desses, ou foi outro, um momento mais difícil da sua vida? Eu acredito que foi, na verdade, a perda do primeiro e esse processo de guerra dos 2.
Porque assim, Deus liberou uma promessa. Mas o inferno também se levanta para que você não toque nas promessas do Senhor. Eu quero te dizer no nome de Jesus, se o Senhor liberou uma promessa na tua vida, custa o que custar, se posicione em oração. E vai se cumprir no nome de Jesus, porque aquele que prometeu é fiel para cumprir no nome de Jesus. No nome de Jesus, é isso mesmo. Nós precisamos declarar, né? A gente tem falado muito que a palavra, elas são sementes, né? Nós precisamos lançar elas no reino espiritual. Verdade. Então, tira do teu vocabulário palavras, né, de maldição, tira do teu vocabulário palavras que vão contra a palavra de Deus e declara vida, declara cura, declara libertação, declara salvação na tua casa, declara prosperidade. Nós precisamos usar a nossa boca intencionalmente. Para abençoar, né? Para abençoar e para manifestar e decretar um novo tempo, uma nova estação. Isso, eu creio nisso. Né? Na nossa vida e enfim, as pessoas que nos cercam e muitas vezes os momentos que nós estamos vivendo. E pastor, você está debaixo da cobertura da aba ou não? Sim, tem tem na verdade pastor Telmo, né? Ele me deu muita assistência. E depois ele colocou uma ovelha dele, que também é responsável pela rede de casais de lá, né, da Aba Pai, que ele está nos cobrindo, o Disseu, é uma bênção, e nós temos muita gratidão, sabe? Muita gratidão por essa cobertura, para estar nos ajudando, no nome de Jesus. Amém, amém. E teve algum momento dessa... Você tem quantos anos de crente? Mais de 12? 22. 22, 22 anos de crente. Você viveu algum momento de dúvida na sua fé, pastor? Ou você se sentiu abalado em algum momento? Eu tenho certeza que você não teve vontade de chutar o pau da barraca, né? Mas... Oh, meu Deus. Todos nós temos fases difíceis, Mas né? um momento assim que você teve que lidar, né? Com crise mesmo na sua fé, né? De parecer que o céu tá de bronze, que nem diria o nosso antigo irmão. Eu penso que teve momentos, sim, quando Deus tem uma forma diferente de trabalhar. Às vezes, a vontade de Deus não é a nossa, é diferente. E, assim, às vezes é difícil. Porque eu não sei se já aconteceu com você. Você está orando, 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 e parece que as orações são contrárias. Como é que pode? Senhor, será que estamos orando errado? Será que tem algo de errado conosco? Sabe aquele sentimento? Porque para mim as coisas são mais difíceis. E para fulano... Quem nunca disse isso? Sendo que eu entendi, isso é uma luta, né? É uma luta. São guerras, eu entendi, sabe o quê? Que nós precisamos, não podemos ficar nos comparando, querido. Nos comparando, porque alguém um certo dia disse assim, olha, quando nós nos comparamos com outra pessoa, nós estamos anulando Deus, porque Deus tem uma forma de trabalhar especial para cada um de nós. Amém, é verdade. Então, no nome de Jesus, né? Talvez você está nos assistindo e diz, mas a vida do outro é melhor, né? É mais perfeita, o casamento do outro é melhor, a vida... E não é assim, gente. Eu tive uma experiência muito forte, sabe? Uma vez, uma pessoa próxima que eu conheço, assim, e mandou... tinha postado no Instagram, bem feliz, em uma festa com um copo de bebida, e ela, na verdade, bem feliz e tal. Aí eu vi aquilo e passou. Com poucos instantes, acho que em mais de uma hora, alguém liga para mim. Márcio, eu preciso que você ore por fulano agora, porque está tentando suicídio, quer morrer, quer pular do carro. E às vezes, olha isso aí, para mim... E você fica vendo no Instagram achando que tá tudo bonito, tudo perfeito. Isso para mim foi muito forte. Porque às vezes o que você vê não é bem aquilo, né? Não é bem aquilo. Verdade. É apenas uma aparência. Às vezes uma máscara. Verdade. E quantas vezes, na verdade, eu usei máscaras antes de conhecer a Deus, né? Eu queria mostrar às pessoas aquilo que eu não era. E hoje, sabe o que é que eu tenho muito pé no chão? Eu não sou, por exemplo, aquele pastor que diz assim, eu sou super espiritual, eu sou perfeito. Não. Eu sou, na verdade, humano. Eu tenho erros, eu tenho falhas, mas eu entendo que eu vou vencendo de glória em glória. Amém. E do mesmo jeito que vocês. E nós, pastores, nós precisamos ter uma vida real. Amém. Não adianta, na verdade, querer falar o que não vive.
Sim. Nós temos que ter uma vida clara, temos falhas, temos erros, mas nós estamos de glória em glória, nós estamos nos apegando a Deus. Quem está de pé, cuidado para não cair. Nós temos que orar, temos que vigiar. É verdade. Isso eu tenho uma plena convicção sobre isso, entendeu? E isso eu me identifiquei muito, né? Porque na aba, eles falam muito disso. Nas ministrações, tanto o pastor Thelma e a pastora Viviane falam muito assim, essa semana eu errei nisso. Nessa semana eu tive uma atitude errada nisso. Isso traz o quê, na verdade? Que as pessoas se identificam, dizem assim, então se eles erram, então eu erro e vou aprendendo, porque senão, às vezes, muitas vezes, as pessoas se condenam, né? Dizendo assim, não tem jeito para mim, eu nunca vou alcançar esse nível, né? Então é importante, hoje, eu penso que eu tenho que ser muito realista de quem eu sou. Das minhas falhas, e tenho que aprender e tenho que buscar melhorar, né? Também eu não posso ficar dizendo e levantando a bandeira, eu sou assim, vou morrer assim. Não é isso. Não. Mas eu ainda sou assim, mas eu quero vencer no nome de Jesus. Amém, é verdade. Não é? Então é um processo, né? Se você pensar, por exemplo, falando um pouco do início do meu casamento, os 3 primeiros anos, muita luta. Então, na verdade, Deus falou comigo, né, que ela era minha esposa. Foi romance real, compromisso. Porque Deus dirigiu a mim, né, que seria dessa forma, né, sem contato físico. E isso é uma grande polêmica, né, e na época não se falava muito disso. Vocês namoraram quanto tempo, só pegando na mão? Só pegando na mão. Foram 3 meses de oração e 1 ano de romance real. O primeiro beijo foi no altar. Mas foi assim uma experiência conosco, né? E aí eu lembro que na época eu disse assim, pastor, porque quando eu vim de Manaus, né? Eu todo empolgado, vamos aplicar o compromisso aqui na igreja. O pastor fez um desafio, disse assim, que comece em você. Eu disse assim, ótimo, excelente. Que eu não tinha ainda nem a pretendente. Mas amém. Mas estou pronto para o desafio. E começou, né, conosco, depois outro casal. E foi um período assim, de muito crescimento sobre isso. Hoje nós não utilizamos na Farol como a visão, vamos dizer assim, como regra geral. Porque foi uma experiência nossa. Sua, né? Individual. Hoje nós entendemos assim, né? Mas nós respeitamos cada igreja que tem sua própria visão, tá? E durante os 3 anos era muito difícil, velho. Por quê? Eu tô por vista. Eu, na verdade, filho único... Olha, nós não vamos namorar pelo Meet, viu? Não. Por quê? Porque os 3 primeiros anos de casamento, quando eu me casei, eu trouxe minha bagagem do casamento. E Keila trouxe a bagagem dela. Então, o único homem da casa, filho único, eu tinha o meu quarto, eu tinha minha cama. Estão percebendo aí como é que funciona? Eu tinha minhas coisas. Aí agora é nós, tudo é nós agora. E Keila, geralmente eu digo assim, que é água e vinho. Eu e Keila somos água e vinho. Estamos bem diferentes. Ela é sanguínea, colérica. É por isso que dá certo. Dá certo. E ela, na verdade, perdeu a mãe e o pai. Nossa. Ela e os 2 irmãos, e viviam muito juntos. E só eu comecei falando, você lembra que conheci minha sogra no início, na oração, nas guerras? Sim. E interessante que ela tinha dito, dizia assim, eu queria que era mais ela, casasse com o Márcio. E, na verdade, naquela época, foi muitos anos atrás, sabe? Ninguém se falava nisso. E depois de um tempo, né, que eu casei com Keila, para mim foi muito importante saber disso. Porque eu tive a aprovação da minha sogra, sabe? Amém. E isso, Deus preparou tudo, até nos mínimos detalhes. Então, os 3 primeiros anos era muito complicado. E eu muito insensível, e Keila e os irmãos viviam muito juntos. Então, dormiam juntos, eram muito ligados, porque não tinha nem o pai nem a mãe, e moravam juntos. E nesse período, aí nos casamos com nossas bagagens, né? Eita. Aí logo quando voltamos de lua de mel, na lua de mel maravilhosa, voltamos. Quando voltamos, Keila estava no quarto, aí ela disse assim, Márcio, traz um copo d'água para mim? Aí eu disse assim, de uma forma bem espontânea, disse assim, você não acha que você é muito folgada, não? Aí já pegou. Quando eu disse isso, sabe o que aconteceu? Ela começou a chorar. Mas isso não diz com sanguíneo, não.
Ela começou a chorar de uma forma descontrolada. E eu fiquei apavorado. Eu acho que ela pensou na hora, me lasquei. Pensei que tinha casado com o príncipe e casei com o sapo. E aí você estava se revelando. Estava me revelando. Mas foi de uma forma tão natural. Eu não era grosso, sabe? Mas foi uma forma muito natural, porque eu era egoísta. E na sua cabeça, você pensou que estava brincando ou não? Não, eu agi natural. Não agi como brincando, porque eu pensei que ela não ia nem ligar, entendeu? Porque ela é sanguínea, então ela não vai. Eu pensei nessa forma. Aí, mas sanguíneo é melancólico, viu? Você... Tem a parte, né? Ah, tá bom, tem a parte. Sanguíneo é delicado, não gosta de muita exposição, que reclame com ele, que expõe ele na frente dos outros. Não gosta, não. Ai, eu acho que aqui é diferente, porque no caso eu não gostava disso. Eu disse, meu Deus, que não tem necessidade de você ser tão detalhista. E eu era que não gostava, e ela era bem, né? Mas nesse caso, aí quando ela chorou, chorando, eu quase trouxe o botijão pro quarto. Que eu fiquei tome, minha filha, beba agora! Apavorado. Então, assim, nesses 3 primeiros anos, a adaptação foi muito difícil, devido às bagagens, né? Sim. Porque ali, na verdade, nós vamos o quê? Nos alinhando, um vai conhecendo o outro e tal. Inclusive, na igreja, os pastores nos ajudaram muito nessa fase, sabe? Então, nesse período, foi bem difícil os 3 primeiros anos. Temperamentos bem diferentes, né? Mas demorou a adaptação, foi? Foram 3 anos, Ixi, mano, quase 1000 dias. Pra você. Mas assim, não serve de regra, né? Cada um tem um tempo, gente. Mas assim, por que eu estou falando? Porque também, inclusive, eu estou escrevendo um livro que já faz anos. Como aguentar sua esposa. Não, esticado pelo casamento. O nome do livro é Esticado pelo Casamento. Porque, às vezes, na verdade, se passa uma imagem muito romantizada. É verdade. E que ela assistia muito filmes românticos e tal. Pronto. Aí ela assistiu Dorama. Aí ela pediu água e mandou ele buscar. Pra você ver. Inclusive, isso eu coloquei no Vencendo a Mim Mesmo. Sim. Mas o que é que acontece? Mas aí eu fui conhecendo, eu fui melhorando, né? Como esposa. Outra coisa, eu não fazia nada em casa. Filhinho da mamãe. Eita. Sendo que quando eu me casei, Keila trabalhava fora. E eu também trabalhava fora. Mas eu tinha que ajudar ela, não é injusto? Sim, é justo, que divida. Assim, com certeza. Então eu tive que aprender. Até hoje, eu não gosto de lavar prato. Parece que é uma fábrica. A pia de prato parece que é uma fábrica. Não, eu não sei não. Brota, pastor. Brota, meu filho. Eu não sei o que é isso. E nesse período, e eu fui vencendo a mim mesmo, fui melhorando, né, como esposo. E graças a Deus, pela graça de Deus, vivemos bem. Glória hoje. A Deus. Nós estamos em uma nova fase, né? Que eu ainda não terminei nem esticado pelo casamento, já estou pensando esticado pela paternidade. Eita. Porque, na verdade, você, aprende muito, mas nada mais especial do que você ouvir um abraço, um beijo, papai, mamãe. Gente, é sem palavras, meu Deus, como eu sou grato a Deus, sabe? Coisa linda. Então, Deus esse processo foi um processo longo, né, de 3 anos, mas graças a Deus nós vencemos. E teve vários episódios, né? Sim, teve vários episódios e para nós amadurecermos como casal. Aí já são quantos anos de casados? 13 anos. Olha, já vamos fazer 14 anos. Olha, que bênção, pastor. E me diga uma coisa, qual conselho você daria, né, para os cristãos que muitas vezes estão enfrentando momentos difíceis, esses momentos que você passou, tanto de depressão, pensamento suicida, enfim, o que é que você pode aconselhar quem está nos assistindo nesse momento? Eu quero te dizer, no nome de Jesus, que não chegou o fim, que Deus tem algo para a sua vida. Sabe o que é que eu percebi? Eu percebi que o que preenche o meu vazio não são as pessoas, nem são as coisas. Eu sonhava em ser pai, eu sonhava em me casar, eu amo minha esposa, eu amo meus filhos, mas sabe o que acontece? Não preenche o vazio do meu coração. Só preenche o vazio do meu coração é o Senhor Jesus, gente. Não é outra coisa. Então, talvez você tenha recebido muitas setas, como eu recebia sobre isso. Mas eu quero te dizer, no nome de Jesus, essas setas não vêm de Deus. Para Ele sempre tem uma solução. Amém. Ele é quem preenche o nosso vazio. Sabe aquela alegria passageira? Com Ele é diferente.
Com Ele, na verdade, é uma alegria que permanece. Passamos por lutas, claro, passamos por luta, mas Ele está conosco, no nome de Jesus. Sabe o que eu quero te dizer? Não desista da sua vida. Não desista, você que está nos assistindo. Deus tem algo especial. Aqui eu consigo sentir a presença de Deus. Ele está nesse lugar. E eu creio no nome de Jesus. Ele é onipresente. Ele está aí onde você está. E Ele vai marcar no teu coração. Marcar o teu coração. Sinta aí no seu lugar a presença de Deus. Sinta Ele te tocando. Sinta Ele te falando que você é um filho amado, uma filha amada. Ele tem um propósito na tua vida. Não é à toa que você chegou até aqui. Então, que você possa, no nome de Jesus, convidar Ele. Sabe o que é? Você dirigir e dizer assim, olha, Deus, até agora eu fiz as coisas do meu jeito, sabe? Mas agora eu entrego a chave da minha vida para Ti. Amém. Para que o Senhor venha conduzir nos meus passos. Assim como Davi consultava o Senhor, que você possa dizer no nome de Jesus. Aleluia. Senhor, a partir de hoje eu vou te consultar. Eu vou te consultar. E você pode sentir a presença dele. Sabia que ele pode falar contigo agora? Então, no nome de Jesus, comece a orar. Não precisa de palavras bonitas. Fala aquilo que está no teu coração. Ele quer falar contigo. Ele quer mudar a sua realidade. Ele quer trazer um propósito de vida. Amém. Ele quer te dar uma direção e um destino. No nome de Jesus. Eu posso orar? Com certeza. Me deu vontade de orar. Posso orar? Pode orar. Oh, Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por esse espaço, Senhor. Deus, no nome de Jesus. Eu não sei quem está nos assistindo, mas eu estou te sentindo neste lugar, Senhor. Amém, Deus. Eu estou sentindo a tua presença nesse lugar, Senhor. Deus, no nome de Jesus, vá ao encontro de cada pessoa, Amém. Senhor. Vem tocando em cada coração. Um toque teu, uma palavra tua faz o sobrenatural acontecer no nome de Jesus. Vem se revelando agora, Senhor, a cada pessoa. Que cada pessoa possa se sentir que tem um Pai perfeito. Um Pai que não deixa sol, um Pai que não abandona, um Pai que não vai embora, um Pai que está presente, um Pai que te ama. Talvez você não ouviu que você é amado, que você é amada. O Senhor está te dizendo nesse momento, você é amado, você é amada por mim, diz o Senhor. O Pai perfeito, Ele te ama e Ele quer crescer dentro de você. Aleluia. No nome de Jesus. E nesse momento eu queria orar para aqueles que estão com enfermidade, que estão precisando de cura. No nome de Jesus. Aleluia. Ele é o médico dos médicos, o Senhor por excelência. Quando Ele toca, a cura acontece. Amém. Deus, o nome de Jesus, vem tocando, Senhor. Sim, Deus. Coloco diante de Ti, Senhor, cada pessoa que está nos ouvindo, nos assistindo. Sim. Clamo no nome de Jesus para que o Senhor venha tocando agora, venha arrancando toda e qualquer enfermidade. Assim como diz na Tua palavra, o Senhor curava todas as enfermidades. Só não curava quando as pessoas eram incrédulas. Mas no nome de Jesus, Senhor, oh Deus, nos unimos agora com o propósito de fé, Senhor. Vem curando cada pessoa, cada enfermidade. Para Ti, Senhor, sempre há uma chance. A última palavra é a Sua, Deus. No nome de Jesus, Senhor, vem alcançando cada pessoa, vem tocando, Pai. No nome de Jesus. Amém. Amém. Nosso Pai Amém. é bom, né? Nosso Pai é bom. É bom. Você pode confiar, crer, acreditar. Isso. Porque Ele realmente muda destinos, Ele muda realidades, Ele muda circunstâncias. Muda. Eu sou improvável. Eu também. Eu sou uma das coisas loucas para confundir os sábios, né? O fraco para confundir os fortes. Eu faço parte desse time. Amém. Mas o Senhor sempre levanta os improváveis para um tempo como esse. E o Senhor quer te levantar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus Amém. é bom. Fiel, amado Pai das luzes. Que Ele te ilumine aonde quer que você esteja. Nos assistindo, seja no hospital, no quarto, na sala, no celular. Seja onde quer que você esteja vendo, você seja invadido por essa presença. Aleluia. E que você abra o seu coração e deixe o Espírito Santo fazer morada. A Bíblia diz que Ele está batendo aí a porta. Se você abrir seu coração, Ele vai fazer morada e transformar a sua vida. E você pode ter certeza que você vai estar do lado
mais feliz e verdadeiro, de verdade. Isso. Você não precisa de drogas para ser feliz. Você não precisa de sexo para ser feliz. Não. Você não precisa desses abusadores que te cercam para ser feliz. Você precisa do Senhor. É verdade. Nós precisamos do Senhor. Precisamos todos os Ele é a essência de tudo. Ele é a razão de tudo pela qual estamos aqui, né? Agora, tentando, né, de alguma forma, compartilhar aquilo que um dia Ele fez na nossa vida. Ele é bom de verdade, viu? Ele não é homem para que minta, ele não se arrepende daquilo que faz. Ele é fiel, ele é leal. Isso. Aleluia, meu Deus, pastor, que coisa boa. Você disse que quer nos acrescentar mais alguma coisa, pastor? Não, eu só queria agradecer, tá? A oportunidade. O nome de Jesus, para mim, é um privilégio. A coisa que eu mais gosto de falar é de Jesus. É de Jesus. É de Jesus. Eu quero te dizer que Ele vai mudar a sua vida. Amém. No nome de Jesus. Amém. Você me disse que vai ter um evento. Isso. O pastor Tony, né, da OPEGAR, da Ordem de Pastores aqui de Garanhuns e região, ele me convidou para coordenar a nossa primeira conferência de homens pela OPEGAR. Que bênção, amém. O Senhor levantando os varões. O Senhor está levantando os homens bem posicionados, homens cumprindo a missão no nome de Jesus. Aleluia. E isso, na verdade, é uma convocação. Uma convocação. Então, no dia 10 de agosto, lá no novo auditório do Colégio 15 de novembro, nós vamos vivenciar a primeira conferência de homens da OPEGAR. Amém. E vai ser sobrenatural. Vai, em nome de sobrenatural. Jesus. Eu quero convidar você que queira participar dessa conferência. Não perca tempo. Então, você pode acessar lá o Instagram da Ordem dos Pastores da OPEGAR, OF. E você pode fazer sua inscrição. O link está na bio. Amém. E garanta sua vaga, né, Bédia? Lá as vagas são limitadas. E eu sei que vai ser um divisor de água. Então eu queria convocar você a não perder tempo, porque essa conferência, Deus vai fazer o sobrenatural. Amém, eu creio. E cremos nisso. Então temos já confirmados, né? O pastor Daniel Oleiro vai estar conosco. Vai estar também conosco o pastor Renato. Vai estar conosco. Que bênção. Vai estar... Sim, você fala, sim, vai estar conosco falando da saúde emocional do homem. Vai estar o Dr. Roberto Amorim conosco. Amém. O pastor Marcos Alexandre vai estar conosco. Amém. O pastor Theo Barros também vai estar conosco. Amém. Então vão ser momentos sobrenaturais. No Colégio 15, não fique de fora. Qual a data mesmo? Dia 10 de agosto. Dia 10 de agosto. Isso. Mês que vem já, né? Já o mês que vem. Estamos em julho. Isso. Mês que vem, 10 de agosto. Homens de Garanhuns e região, se levantem. Isso. E nós queremos que vocês orem mais do que nós. É verdade. É isso que nós desejamos, que vocês vão mais longe mesmo e amem o Senhor mais do que as mulheres, né? E Deus vai levantar, com certeza. É porque as mulheres são intensas, elas se mobilizam, elas são mulheres de oração. Mas sabe o que é que eu creio? Que Deus está levantando também homens de oração, homens posicionados, homens que ocupam sua função, inclusive no lar. Porque muitas vezes as mulheres estão sobrecarregadas porque estão ocupando uma função que não são dela, não é dela essa função. Então, homens que estão ali se posicionando, pais que ocupam a função de pai. Eu quero te dizer no nome de Jesus, se você tem filhos, gaste tempo com qualidade com seu filho. Amém. Tempo com qualidade. Não é ficar no mesmo ambiente no celular. Mas é, na verdade, estar interagindo com eles, é fazer coisas que eles gostam, é viver, né? Eu estou vivendo a paternidade e é maravilhosa a paternidade. Que coisa linda. Dos dois lados, né, pastor? É isso, dos dois lados. Coisa boa. Deus que restitui, né? E que cura, né? Independente da sua história, do seu passado, das suas dores. Deus cura todas as nossas feridas, nos sara, nos transforma e vai usar ainda as nossas dores para alcançar muitos. E sempre é isso, né? Transformadores, por exemplo, hoje eu ministro palestra falando de bullying.
Olha Na que época eu benção. nunca imaginava. E, inclusive, isso que eu passei abriu as portas para falar sobre isso. Tá vendo que Então, benção. sempre nossas dores, elas servem como ministérios, né? Verdade. Deus levanta em meio às dores. Eu não sei o que você passa, eu não sei da tua história, do teu testemunho, mas Deus quer te levantar em meio às dores para ser um canal de bênção para curar outras pessoas. Amém. Amém. É sobre isso mesmo. Então, Pastor Márcio, muitíssimo obrigada por sua presença aqui no MapaCast. Né? Era uma das presenças que nós estávamos aí cotando já há um tempo. Eu fiquei tão feliz pelo convite, muito feliz mesmo. Muito agradecida por conhecer um pouco mais da sua história. Obrigado. Sei que, né, esse vídeo vai abençoar a vida de muita gente. Amém. E você está vendo aqui, né, mais uma história, mais um testemunho, né, Pastor Márcio, que passou aí por bullying, teve depressão, teve por tanto tempo pensamentos suicidas, e hoje está aí um homem posicionado, casado, sua família, 2 filhos, e levando aí um rebanho, conduzindo até o Senhor, até a sua volta. Obrigada, Pastor Márcio, de verdade por sua presença, viu? Muito bom conhecer um pouco mais da sua vida, da sua história, mandar um beijão para sua casa, né, para Keila, para a pastora Keila e para os seus filhos também, para toda a sua família e comunidade Farol. A igreja Farol, essa igreja que está no coração de Deus, que Deus abençoe grandemente cada pessoa que estão. Nós somos desbravadores. Amém, eu creio. Nós somos desbravadores, estamos ali na Coab 2 desbravando. Amém. E eu sei que aqui tem tantas igrejas, né? Graças a Deus, e Deus está fazendo isso, que Deus levantando mande mais pessoas chegando para Jesus. Amém. Este é o motivo e não podemos esquecer. É verdade. Então, meus irmãos da Farol, um grande abraço. Que o Senhor continue abençoando vocês. E para você que ficou conosco aqui até o final, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Benção, o que custa? Aperta o botão aí no se inscrever, dá um like no nosso vídeo. Se Deus falou com você em algum momento desse vídeo, deixa a gente saber, comenta aqui abaixo, tá bom? Vai ser bênção ver o que Deus está fazendo em você através do nosso conteúdo aqui. E, meus irmãos, Deus abençoe vocês, continue nele, fitos com os olhos nele, permanecendo nele, ligados nessa videira que nos nutre dia após dia. Deus seja contigo sempre, como vocês já sabem. Até lá vista.